Bom, gente, no nosso livro de Natureza e Sociedade, nós iremos dar continuidade ao assunto da aula passada, certo? Que foi casas, os tipos de casas, né? Muitos jeitos de morar, que nós falamos sobre a oca, as ocas, casa de palafita, casas de pau a pique e a casa de tijolo, que vocês viram ontem e fizeram a atividade da 26 e 27, ok? Na página 28 e 29 tem aqui um textozinho que é referente a uma atividade da página 29. Eu vou ler esse texto, que é para vocês terem uma base para a atividade da página 29, certo? Então, aqui é um poema, né? Leia o poema abaixo, depois responda as perguntas. As muitas casas da gente. Hoje na minha escola a aula foi diferente. Meu professor falou sobre as muitas casas da gente. Casa de barro, madeira, de pau a pique ou tijolos. Tem também casa de palha, de gelo ou mesmo de folhas. Apesar das diferenças, as casas precisam ter teto, paredes, portas e janelas, sossego para oferecer. Em nossas casas contamos com afeto e atenção, pois são espaços de descanso e também de proteção. Essa poesia é de Verônica Veríssimo. Então, vem falando de um tipo de casa. Aqui na imagem mostra a casa de tijolo, né? Que tem as paredes de tijolo, areia, cimento e e o telhado, né? Com telhas de barro. Então, nem todas as casas que existem se apresentam dessa forma, né? Então, dependendo da região, como eu falei ontem, as pessoas constroem as casas a partir das necessidades do local que elas vivem. Por exemplo, quando fala aqui na casa feita de gelo, né? Se a gente for pesquisar, existem pessoas que vivem em regiões muito frias e que vivem realmente nessas casas que chamam iglus, né? Então a temperatura do corpo dessas pessoas já acostumou com a temperatura do ambiente. Regiões muito frias de gelo, que tem gelo, e elas vivem nessas casas que são os iglus, que lembram uma oca, né? Assim, o formatozinho de uma oca, mas elas são feitas de gelo, já que a oca ela é feita de quê? De palha, de madeira, né? Do bambu. São galhos, cipós e folhas de bananeiras, né? Então, elementos que são retirados da natureza. Então, esses tipos de casas que são citados aqui na poesia, cada uma é construída de uma forma diferente, desde a sua construção, dos materiais, né, que são selecionados para fazê-la, até a sua construção. Então, são selecionados determinados materiais para uma e determinados materiais para outra. Na casa de barro mesmo, que nós vimos ontem, que é a casa de barro, que chama taipa, né? Ela é feita somente com o barro que é colocado em cima de uma armação de um determinado tipo de madeira, e ali vão colocando barro mole, que depois que ele seca, ele fica duro. Então é chamada, conhecida, né? Em regiões do Nordeste, principalmente, como casa de taipa, que eu falei ontem, que é um tipo de construção dessa casa que é perigosa, porque o barbeiro, o inseto, né, que nós conhecemos como barbeiro, ele se instala nessas paredes,
Ali ele faz o seu ninhozinho, a sua toquinha, e fica ali, e à noite ele pica o ser humano, o morador da casa, transmitindo a doença chamada doença de Chagas, que afeta os órgãos, né, internos da pessoa, e a pessoa adoece. Então, assim, cada casa, cada moradia é, é, cada moradia é feita a partir das necessidades da pessoa que ali vai morar, do local, né, da região que essa casa vai ser construída. Por quê? Porque cada material vai proteger essas pessoas dos agentes da natureza, do vento, do sol e da chuva, né? E os perigos também da natureza e o próprio homem, né? Que invade as casas e faz mal às pessoas, fazendo mal às pessoas. Então, assim, a casa precisa ser segura e precisa ter uma estrutura confortável para que as pessoas que ali morem, elas se sintam bem naquele espaço. Será que uma casa, por exemplo, como eu citei ontem, que tem uma família de pai, mãe e 12 filhos, né? E uma casa que tenha só um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Às vezes nem tem o banheiro, né? E assim, essas pessoas precisam conviver ali dentro daquele espaço pequeno, com, com o mínimo de conforto ou nenhum conforto, né? Porque não tem condições de construir uma casa melhor, maior, com materiais melhores, né? Então, assim, cada casa é de um jeito, é diferente, e quem dera que todas as pessoas no mundo pudessem ter uma boa casa, né, para morar, pudessem ter a sua casa própria para morar e viver nessa casa confortavelmente, né? Então, assim, eu deixo para vocês a releitura dessa poesia e a atividade da página 29 que eu vou colocar na agenda. Aqui na página 29 também tem um informativo, um informativozinho. Moradias para um futuro melhor. Você sabia que muitas pessoas vêm estudando como construir casas mais confortáveis e sem prejudicar o ambiente? As casas ecológicas são moradias que respeitam o meio ambiente e protegem o que a natureza oferece com a iluminação do sol e a água da chuva. Então, tem aqui a dica de um livro, Uma Casa para Viver, de Miriam Lopes da Mota Fontes e Maria Luísa Aroeira. O livro descreve moradias utilizadas pelas pessoas desde as cavernas, deve ser legal esse livro, desde as cavernas até os modernos edifícios. Leia o livro e conheça algumas características de casas e de abrigos. Essa casa que vem falando aqui, ecológica, são aquelas casas que hoje em dia os arquitetos, né, os engenheiros estão construindo com a finalidade de não agredir a natureza, não precisar arrancar as árvores para utilizar como madeira para a construção dessas casas e outros materiais que são retirados da natureza. Então, assim, essas casas ecológicas, o teto, o telhado, no telhado são colocadas placas, são placas de energia que captam a energia do sol, que chama energia solar. Então a pessoa não precisa gastar energia comum, essa energia que a gente usa na nossa casa. Então já é uma economia, né, da questão da energia nessa casa. Assim como também a forma de captar água é diferente. Então ela tem toda uma estrutura montada, toda uma estrutura projetada para que ela aproveite o máximo da natureza sem precisar destruir a natureza. Então são casas que
tem um custo alto para construir, porque elas precisam de materiais bem... A tecnologia, né, entra nesse tipo de casa. Então, assim, nem todas as pessoas podem construir uma casa dessa aqui no nosso país. Mas que legal seria se essas placas de energia solar pudessem ser colocadas em todas as cidades do Nordeste, né? Já que aqui no Nordeste, a gente tem muito sol, né? Mais sol do que chuva. A gente vive mais um tempo de verão do que inverno. Então, seria legal se essas placas pudessem ser adaptadas, né, para as casas, para captar a energia do sol, energia solar, né? Então, assim, fica a dica desse livro, Uma Casa para Viver, e depois a gente vai falar mais sobre essa construção da casa ecológica, da moradia ecológica, certo? Então, essa poesia eu quero que vocês releiam e eu vou colocar na agenda a atividade da página 29, ok? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.